Sex Appeal, um drama subconsciente que se desenrola no nosso cérebro, levando ao clímax mais importante, a escolha do parceiro com quem se quer acasalar. E é aqui que a trama se complica. Como nós seres humanos temos um número pequeno de filhos, escolher o parceiro é uma decisão importante. Muita gente diz que tanto homens como mulheres querem parceiros atraentes. Mas um homem atraente não é a mesma coisa que uma mulher atraente. Homens e mulheres são seletivos, mas com relação a coisas um pouco diferentes. A diferença entre o que os sexos querem no parceiro se reflete na maneira como eles se apresentam. A mulher é o sexo mais bonito, mais ornamentado. Mas no reino animal é diferente. Os machos desenvolveram ornamentos elaborados para atrair possíveis parceiras. O pavão macho tem penas que chamam a atenção. O leão dominante tem uma juba imponente. Os machos humanos não ostentam ornamentos anatômicos tão óbvios. Mas há uma coisa que eles têm: brinquedos. Um carro diz muito sobre você. Dá uma aparência de maior estabilidade, você fica mais bonito, mais atraente, atrai os olhares das mulheres. Um carro é isso. O carro define você porque o que você dirige é o que você é. O ser humano é um mamífero típico. E a seletividade das fêmeas pelo macho dominante leva à competição entre os machos, leva a várias formas de exibição. O mesmo acontece em muitas espécies de mamíferos. No Parque Nacional das Montanhas Rochosas, há, por exemplo, os carneiros Bighorn. Os machos chegam antes das fêmeas e dão cabeçadas uns nos outros. As fêmeas nem se importam de assistir à competição, só o que elas querem é saber quem ganhou. E, de uma certa forma, esses clubes de automóveis são muito semelhantes. Os homens estão dizendo: ei, olha, os outros caras me admiram. E o que as mulheres querem é saber qual o sujeito que está no topo do status. Os homens têm o trabalho de decidir quem está no topo. E elas o escolhem como parceiro. Bom, nós queremos alguém que todos chamam de chefe, que faça coisas grandes, comande o seu negócio. Ele deve ter boas roupas, andar bem vestido, ter um bom carro. Isso significa que ele se cuida, que se importa com a aparência. O motivo pelo qual as mulheres são muito mais seletivas é que para elas o sexo pode ter um preço muito maior. O homem pode fazer sexo e sair andando. A mulher pode ter de enfrentar 9 meses de gravidez e anos cuidando do filho. As mulheres querem bons genes e carteiras poupudas. Essa é uma boa analogia. Antes de sair para jantar em Los Angeles e gastar $200, você vai ler as críticas dos restaurantes, vai ser cauteloso e se desapontar se a refeição não for excelente. Se você vai gastar $5 comendo num carrinho de rua, por exemplo, você vai ficar feliz com muito menos. Agora, do ponto de vista da evolução, os homens, todos os mamíferos machos, têm a opção de um jantar de $5. As fêmeas não têm. O desejo de dividir os encargos leva as mulheres a buscarem pistas além da simples atração física. São pistas do status, riqueza e adequação geral do homem como parceiro e protetor, tanto dela quanto da sua prole. Pesquisadores austríacos demonstraram que a mulher pode até mudar a percepção que tem de um homem, com base no carro que ele dirige. Eles pediram que as mulheres avaliassem fotos das frentes de alguns carros, como avaliariam fotos de homens. A feição do carro, isto é, o visual dianteiro, na verdade afeta a nossa percepção e a personalidade que atribuiríamos a esse carro. As mulheres preferem carros que demonstram controle e poder. O que também pode ter relação com o fato de que presumimos que carros desse tipo são mais seguros e, geralmente, também são os modelos mais caros. Muito do que acontece no acasalamento é verdadeiro na propaganda. As pessoas estão dizendo: isso é o que eu tenho a meu favor. E elas tentam exagerar isso. Ele pode não ser o mais atraente, mas quando vejo que ele é bem-sucedido, que ele é seguro, ele tem estilo, ele é um líder. Isso faz com que eu o prefira em relação aos outros, porque ele é o cara. Em resumo, você precisa ter um carro legal, um carro bacana, para ter uma garota bacana. Os homens priorizam a atração física, as mulheres priorizam status. Então, obviamente, se o homem tem status, isso faz muita diferença.
Embora supostamente eu estivesse apaixonada por outro rapaz há 3 anos, eu ainda estava procurando. Eu não estava de aliança. Eu ainda estava procurando quando de repente eu vi o Rex. E ele se destacou. Pedi a ele uma caneta emprestada. E ele me deu uma Cross de ouro. É claro que eu fiquei impressionada. Eu pensei, nossa, ele tem classe, ele tem uma Cross de ouro. É que na época eu era vendedor. Eu me senti miserável e fiquei pensando, como é que eu vou fazer para impressionar essa moça? Como é que eu vou fazer para essa moça sair comigo? Eu estava literalmente vivendo de seguro-desemprego. Praticamente morando no porão da minha mãe. Sem chance, sem a menor chance. Mas eu sabia que ele arranjaria outro emprego se ele vivesse indefinidamente desempregado. Eu não teria saído com ele. Foi por isso aqui. Uma caneta de ouro. A reprodução humana não se limita ao sexo. Escolher o parceiro é uma pequena parte do jogo. Depois você tem que manter o parceiro. Construir o ninho com esse parceiro, por assim dizer, e depois criar os filhos juntos. Por isso, mulheres atraentes casam-se com homens que não são tão bonitos quanto elas, porque estão trocando isso por outras características, por recursos ou compromisso. Uma rápida experiência revela o quanto o status social e financeiro pode mudar a percepção que a mulher tem de um homem. Os voluntários homens da experiência de busca de parceiros foram fotografados em roupas casuais. A cada um foi atribuída uma profissão falsa. Alguns seriam vendedores do varejo. Outros tornaram-se altos executivos de gravadoras. As fotos foram mostradas a mulheres selecionadas ao acaso nas ruas. Com base na atração física, este homem recebeu nota 4 de 10 no teste no laboratório. Mas dê a ele uma renda de $245 mil por ano e um emprego cheio de status. Eu diria talvez 8. Eu daria 7. Acho que 6 ou 7. Por causa do dinheiro. Este rapaz teve nota 9 no laboratório. Mas agora, com um salário de $23 mil por ano, trabalhando numa revenda de material de escritório, ele perdeu muito do seu sex appeal. É 5. 4. E este rapaz, que no laboratório teve a nota mais baixa entre os homens, melhorou muito com os rendimentos poupudos de sua empresa de software fictícia. É 10.